São 6 horas e 47 minutos em Rio Branco. Estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT, e agora com o apoio do Supermercados Araújo e também do restaurante Fogão a Lenha. Eu tenho o prazer de conversar com o deputado federal Wesley Rocha, presidente regional do PSDB. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Obrigado, ministro. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui com você, conversando com os telespectadores da TV Rio Branco, com essa grande audiência que a TV Rio Branco tem, conversando com o nosso povo do nosso estado. Deputado, eu falei agora há pouco no início do programa, uma formiguinha, que no Brasil o ano só começa para valer depois do Carnaval. Mas ano de Copa do Mundo e de Olimpíada, e nós estamos às vésperas das Olimpíadas, só depois das Olimpíadas. Como é que qual a sua expectativa em relação a esse início de ano, com Dilma na berlinda, o presidente da Câmara também? O senhor acha que os dois se salvam ou os dois estão caçados? Eu defendo a tese de que quem se envolveu com corrupção tem que ser caçado, tem que ser preso. Não dá mais para admitir que um país como o nosso, que tem uma população que trabalha, que luta muito, continue sustentando uma máfia, uma quadrilha que se apoderou do poder público. Isso em vários partidos. Talvez a grande diferença da gente que está na oposição do PSDB para o PT é que nós não defendemos os nossos quando fazem as falcatruas. Eu não vou aqui fazer nenhuma apologia, nenhuma defesa a quem foi condenado pela justiça. E felizmente para a gente, o PSDB, o que eu conheço, é o caso do Azeredo. Mas o PT tem muitos. E o PT faz festa para esses condenados pela justiça como se fossem heróis. O que eu acredito nesse próximo ano é um ano de muita luta. Esse ano, aliás, é um ano de muita luta. Você disse, começa realmente depois do Carnaval. Mas esse ano, acho que já na virada do ano, a expectativa já era grande para 2016. Por quê? Porque nós temos aí a sinalização da presidente Dilma e do PT pela volta da CPMF. Muniz, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O brasileiro, olha, o Henrique Meirelles escreveu um artigo agora, esses dias, na Folha de São Paulo, dizendo, o título era o seguinte: Argentina, o farol argentino. Ele estava mostrando nesse artigo que o Maurício Macri, o presidente da Argentina, fez em poucos dias. Maurício Macri baixou juros, baixou impostos, Maurício Macri enxugou a máquina e destravou a economia argentina. Sabe o que aconteceu no final do ano? No final do ano, os argentinos invadiram novamente Santa Catarina. Há muito tempo não faziam isso. Por quê? Porque a economia deles começou a respirar. A presidente Dilma, infelizmente... Moeda mais forte? Moeda mais forte. Infelizmente, a presidente Dilma, ela insiste em tirar dinheiro do contribuinte para pagar os rombos, ao invés de reduzir os ministérios, ao invés de dar eficiência à máquina, ao invés de cobrar do brasileiro a conta que é do PT. Olha só, na questão do petróleo. Petróleo nós pagamos. Petróleo chegou a $140 o barril no mercado internacional. Hoje, o petróleo está a $28 o barril. O que justifica o preço tão alto da gasolina? Primeiro, nós estamos pagando a conta da corrupção. A Petrobras agora apareceu numa Transparência Internacional, uma organização não governamental sediada em Berlim, que pesquisou os casos de corrupção no mundo e apontou o escândalo da Petrobras como o segundo maior escândalo de corrupção do mundo. Então o brasileiro está pagando essa conta. Enquanto lá na Argentina, os argentinos estão pagando a gasolina mais barata, o diesel mais barato, nós aqui temos aí a perspectiva de ter um novo reajuste. Mas mais que isso, o PT, além da corrupção e da incompetência, o PT mergulhou de cabeça no pré-sal. O pré-sal, segundo os estudos de quem tem conhecimento nessa área, diz que para ele ser viável, o preço do petróleo tem que estar acima de $70. Então nós estamos pagando também essa diferença. Foi mais ou menos isso que o Eike Batista disse na comissão, na CPI da Petrobras, dizendo que apostou também, o governo induziu ele a apostar e ele quebrou. Ele quebrou. Mas ele tinha um pouco de especulação também. O fato é que o governo apostou, investiu, caiu de cabeça no pré-sal e hoje nós estamos pagando o petróleo a mais de $70 para a gente, enquanto o mundo inteiro está usufruindo os benefícios do excedente, do excesso de petróleo. São coisas que o governo não consegue explicar, né? Diz um governo... E aí, assim, eu sou muito franco em reconhecer... Porque pode até não obedecer a mesma proporcionalidade, mas não dá para seguir na contramão, né? O petróleo baixando e nós pagando mais alto. Mas veja, corrupção existiram em todos os governos. Isso aí não dá para dizer que não houve corrupção, porque, infelizmente, os seres humanos eles são suscetíveis de se corromperem, né? Claro. Mas nunca existiu tanta corrupção nesse país quanto nesses governos do PT. Os tesoureiros do PT que foram para dentro da Petrobras, para dentro dos fundos de pensão, para dentro do BNDES cobrar propina, né? Nós investimos 400 bilhões
de recurso nosso, né, construindo porto em Cuba, estradas na Bolívia, estradas e hidrelétricas em vários países aí da África, até aqui da América do Sul, enquanto nós passamos por uma crise hídrica. E aquela operação lá de Moçambique também, né? Então, não foi explicado ainda. Corrupção generalizada. Nunca houve tanta corrupção no Brasil quanto nesses últimos Mas governos. esses investimentos no exterior não melhoram também a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, deputado? Muniz, eu acredito que como todo brasileiro, né, nós não somos contra melhorar a imagem do Brasil lá fora, em outros países. Né? Agora, não dá para melhorar a imagem do país lá fora e aqui dentro do Brasil nós passamos necessidade. Nós temos carência em portos e nós construímos um big porto em Mariel, Cuba. Nós temos carência de estradas. Olha aí a nossa BR-364. 17 anos o governo não conseguiu asfaltar 420 quilômetros. Narciso Mendes, outro dia, conversando comigo aqui, disse que para engenharia, e aí mandar um abraço para o Narciso, para engenharia tudo é possível. Basta que se tenha dinheiro e tempo. Foram 17 anos do DERAC à frente dessa obra. Foram 2 bilhões. Faltou o quê? Competência. Faltou o quê? A Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União aponta os indícios de corrupção. Né? Já tem gente condenada. Vídeo Tasso de Brito, o próprio prefeito Marcos Alexandre foi denunciado. Né? Então, assim, está recorrendo, mas o que acontece é o seguinte, nunca houve tanta corrupção, infelizmente, nesse país. E eu acho que chegou no limite. Agora, no caso da Petrobras, sim. No caso da Petrobras, o senhor acha que foi mais corrupção ou essa crise no petróleo? Não, acho que somou as coisas. Né? Nós tínhamos uma empresa muito forte, era a segunda maior petroleira do mundo, hoje está no segundo de novo, né? O segundo maior caso de corrupção do mundo. Tínhamos um momento bom do petróleo, o petróleo chegou a quase $140, mas o governo ele tem que ter prudência. Faltou competência. Foi muita corrupção, né? Foi com muita sede ao pote, faltou competência, teve muita corrupção. E aí, para finalizar esse episódio da Petrobras, veio esse excedente de petróleo. Toda vez que um produto ele tem oferta em demasia, que não é o caso da banana nem da macaxeira aqui no nosso estado, você tem uma redução do preço. Isso é normal. O petróleo, o Irã agora entrando com a oferta de petróleo, o Irã agora está podendo vender, terminando o embargo, o preço caiu, despencou para $28. E aí a Petrobras, infelizmente, vai padecer. E nós, brasileiros, infelizmente, nós vamos pagar essa conta. Lá na Argentina, lá no Chile, no mundo inteiro, o contribuinte, o cidadão, ele está pagando mais barato. E nós aqui vamos pagar o preço da corrupção, da incompetência, da aventura do governo no pré-sal. O senhor aproveitou parte do recesso, foi a Cruzeiro do Sul, pela BR-364. O que o senhor viu ao longo desse trecho todinho? Me animou o que eu vi na BR-364. Eu que sempre fui um crítico ferrenho, né, da construção dessa obra, e eu pude ver a diferença do trabalho que o DERAC fazia e o trabalho que o DENIT está fazendo agora. Muniz, eu filmei e fotografei os trechos. Lógico, o DENIT não está recapeando toda a estrada, ele está fazendo só os pontos críticos. Mas o DENIT está colocando uma camada de em torno de 25 centímetros de pedra, de 20 a 25 centímetros de pedra. E ainda não tem um asfalto. E aí eu vejo o trecho, quando tem a emenda do trecho do DENIT com o do DERAC, eu tive a oportunidade de filmar. A diferença é grande. O DERAC tem uma camada de asfalto dessa espessura e o DENIT sem a camada asfáltica, só com a pedra, a base, nós temos aí 20 centímetros. É uma coisa absurda. Então, isso me faz crer que se o DENIT estivesse à frente dessa obra desde o início e com o recurso que foi gasto, nós teríamos uma BR em excelente estado. Isso sem falar que o mais importante não é só isso, né? O mais importante é o subleito, o leito e a base. É justamente o que o DENIT tem feito. Ainda não tem asfalto, mas tem uma camada de 25 centímetros de pedra para fazer uma base bem feita. Nós temos no Acre algumas coisas que são próprias do nosso estado. Nós temos uma BR em que o governo diz que não pode passar carreta. Né? Não existe isso no mundo. Não, mas não é o ano todo, né, deputado? Vamos explicar, é uma parte... Não, a limitação de peso é para o ano todo, Vinícius. É para o ano todo. Não é só para o período invernoso, não. Nós vamos entrar no período invernoso, a limitação deve aumentar. A restrição deve aumentar. Nós temos ruas que foram construídas, ruas do povo, onde o governador veio para a televisão dizer que a culpa era dos prefeitos, deixavam o carro de lixo passar nas ruas do povo. Ora, qual é o município do Brasil que não pode passar carro de lixo? Mas o governador admitiu publicamente que as ruas do povo, infelizmente, são 12 toneladas do caminhão, lembra até o que ele disse, é 12 toneladas do caminhão, mais 12 toneladas não sei de quê, 24 toneladas na rua não aguenta.
Qual o brasileiro, o acreano, vai pagar? Porque é recurso de financiamento quase R$ 1 bilhão. Aliás, voltando à BR, ficou uma história meio mal contada, meio explicada. O governo diz que o DENIT abandonou a BR. O DENIT diz que já encontrou a BR abandonada. O DERAC, na verdade, assumiu a BR há 16 anos, quase 17 anos. E nesse tempo todo, eu gosto de comparar as coisas, porque o PT, antes de chegar ao poder, dizia que o Orley Cameli era ladrão porque fazia o quilômetro de asfalto a R$300 mil. Essa nossa BR-364, na gestão PT, teve trechos que custaram 5 milhões. E não prestaram. Né? O trecho que o Orley fez, o Orley em 4 anos, asfaltou Rio Branco, Sena Madureira, 144. Eu que moro em Sena Madureira há um bom tempo, né? Eu lembro da chegada do asfalto. E olha que na época o PT e o próprio PMDB, Flaviano e Nabor Júnior, trabalharam contra essa estrada. Faziam comício. Mas depois ajudaram, né? Foi. Mas ele asfaltou Rio Branco, Sena Madureira, asfaltou Rio Branco, Brasileia. Ele asfaltou mais de 400 quilômetros em 4 anos. O PT passou 17 anos e não conseguiu concluir os 420 quilômetros de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, o que faltava, porque o Orley já deixou alguns trechos prontos. Então, assim... Agora, bem, na verdade, é um dos trechos piores, né, de fazer. Não, eu vou... Chove muito na região. Mas, olha, a Amazônia inteira... muitos igarapés. Não, a Amazônia inteira chove. Rios. Vou te dar um exemplo aqui do que é a diferença da BR-364 da 317, aliás, para outros trechos. Você vai... O Acre, o solo é o mesmo. Você vai de Brasileia até Assis Brasil, você vai encontrar uma estrada BR-317 esburacada, destruída. Foi feita há pouco tempo atrás. Você atravessa o rio e entra no território peruano. Inhapare. Foi construída lá pela Odebrecht, a empresa que o Lula tem parceria. O trecho foi construído há mais tempo e a estrada está em perfeitas condições. É o mesmo terreno. O negócio é que aqui, infelizmente, parece que as obras elas foram feitas para acabar rápido ou para não concluir, para ter novamente o dinheiro. Parece aquela coisa da seca, que todo ano tinha dinheiro, todo ano. A BR é a mesma coisa. E isso tem que acabar. Nós não podemos sustentar esse tipo de coisa. Muito bem. O senhor está aí intermediando, então, a vinda de uma missão técnica no Acre também, dando maior apoio. O que isso pode representar de ganho para o Acre a médio e longo prazo? Olha, nós estamos trazendo 2 técnicos. A Mercedes, ela é da comunidade europeia, ela vem, é uma espanhola do País Basco, que vem para cá para ver as potencialidades e ver oportunidades de negócio, né? E com vistas a trazer recursos a fundo perdido de organizações internacionais para se investir em produção, né? É bom lembrar que essas pessoas já trazem experiência dos seus países de origem, bem-sucedidas, e que vão ver o modelo acreano, o que pode aplicar aqui, para que nós possamos gerar riqueza, gerar renda para a nossa população. E nós temos aqui produtos como açaí, que são interesse. Nós temos a questão dos fármacos. O Brasil, o Acre, né, tem uma riqueza imensurável nessa questão de fármacos. Né? Nós temos a questão madeireira, que infelizmente hoje nós exportamos madeira praticamente in natura. Ela só é seca e mandada embora. Não agregamos valor à madeira. Nós temos vários produtos... Não geramos impostos, não geramos empregos. Nós temos vários produtos que podem ser... E essas pessoas vêm para cá para isso, para ver as potencialidades e para ver situações em que o Estado pode receber, ou os municípios, melhor dizendo, podem receber recursos para investir em cooperativismo, investir na cadeia produtiva de alguns produtos que são interessantes para a comunidade europeia e para o Mercosul, porque também está vindo para cá o Santiago Galo, que é um técnico do Mercosul, que é especialista nessa área de produção e cooperativismo. Então, assim, a ideia nossa é que eles conheçam o Estado. O senhor aposta no cooperativismo? Eu aposto. Nós aí, o PT... Por que algumas não dão certo? Infelizmente... Algumas cooperativas? Infelizmente, as pessoas montam cooperativas no Brasil, não é com o propósito de crescer, de fortalecer a cadeia, de fortalecer os cooperados. Eu vou dar um exemplo aqui do que foi feito na Bonal. Na Bonal se criou uma cooperativa, o governo apostou, a iniciativa foi boa, muito boa por sinal, assentaram pessoas naquela localidade ali. A localidade é rica, tem muita pupunha, tem muito açaí, tem uma produção grande. Mas o que aconteceu? Você falou Bonal e algumas pessoas podem lembrar da Bonal antiga, que era uma indústria de beneficiamento de borracha. Não, era o mesmo, chama Bonal porque era dessa indústria, mesmo grupo, a terra. Mas o governo federal, o Lula veio fazer essa inauguração. Construíram uma fábrica, tudo de primeira,
E aqui nós tínhamos, no supermercado vendia o palmito da Bonal, era um dos melhores. É verdade. Eu comprei e consumi muito. O que acontece é que deixaram na administração nas mãos de quem não sabia administrar. E hoje a Bonal, a fábrica de palmitos da Bonal é um cemitério. Então eu acredito que o governo tem que ajudar, não só a montar o negócio, mas a conduzir, a treinar, a qualificar as pessoas para conduzir o negócio. Cooperativa, algumas pessoas ganharam dinheiro ali e a grande parte dos cooperados ficaram com a dívida, que é gigantesca, hoje impagável. Porque você não tem como um produtor rural que tira o sustento com muita dificuldade pagar uma conta de uma indústria, que lá era uma indústria. Então eu acredito no cooperativismo, acho que é a solução para muitos problemas do Acre. Você falou de produção ainda agora há pouco. Eu lembro que antes dos governos do PT, nós tínhamos no Acre inteiro, e as pessoas vão lembrar disso, a Cageacre comprando a produção. Os armazéns da Cageacre aqui no Acre, com corrupção ou não, mas eram abarrotados de produtos. Era farinha, era arroz, que era produzido aqui. O mais importante, garantir o preço mínimo lá. Garantir o preço. Hoje não tem mais isso. O que o produtor rural viu nesses últimos 16, 17 anos foi a intensificação da fiscalização ambiental. E aí, na mesma medida que o governo do Estado, que o governo federal intensifica a fiscalização em cima do produtor rural, comete um crime ambiental. Olha, o maior projeto do PT no Acre qual é? O que eu conheço aqui é o Canal da Maternidade, que está despejando todos os dias milhões de litros de água de esgoto no Rio Acre, matando nosso rio. Então, assim, eu acredito que o caminho é esse, é cooperativismo, é se focar de verdade, não com propaganda, com mentira, como a gente tem visto ao longo desses últimos anos, em desenvolvimento sustentável de fato. O senhor que preside a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, do Parlasul, uma comissão importante, qual a dica que o senhor daria, uma opção alternativa para resolver esse problema grave aí do Canal da Maternidade? Olha, o projeto original ele previa uma estação de tratamento de esgoto. E, infelizmente, na construção, esqueceram a estação de tratamento de esgoto. Para reduzir os custos, também. Reduzir os custos, mas estão matando o nosso Rio Acre. Porque nós comemos peixe aqui ainda do Rio Acre. Os pescadores aqui, pelo menos boa parte dos ribeirinhos, e as pessoas que consomem peixe no mercado, consomem peixe que vem do Rio Acre. E esse peixe, ele está dentro desse meio que é poluído diariamente, com toneladas, com milhares de litros de esgoto, que cai não só no Rio Acre, mas vamos lá, São Francisco é um exemplo disso, Judia é outro exemplo disso. Eu acredito que nós temos que investir verdadeiramente no tratamento dessa água. Não fazer propaganda como nós temos aí, Carandá, Cabreúva, vários conjuntos habitacionais que foram construídos ao longo desses últimos anos e que fizeram estações de tratamento de esgoto e elas não funcionam. Não funcionam. Eu tive a oportunidade de ir lá e checar. Não funcionam. Então, nós estamos entrando com ação civil pública agora contra o Estado do Acre, para que o Estado Mas possa não funciona na totalidade ou não, parcialmente? Carandá, Cabreúva não funcionam. Estão paradas as estações de tratamento. Por quê? Porque é caro. A manutenção. É cara a manutenção, mas é necessária, Muniz. Nós não podemos matar nossos igarapés, nossos rios. O povo acreano, o Acre, lá teve um historiador antigo que disse que o Egito é um presente do Nilo, Isso. O Acre foi um presente que os nossos rios nos deram. Os acreanos chegaram aqui, os nordestinos, os imigrantes, chegaram aqui pelos rios, eram as nossas estradas. Aliás, foi o Rio Acre usado como base, para vencer a revolução. Nós temos que preservar o nosso rio. Então, assim, essa propaganda de que o Acre trabalha com desenvolvimento, isso nós temos que colocar em prática. Sair da propaganda, sair da mídia e passar para a realidade. Nós não podemos mais permitir que destruam o Rio Acre, o Judia, o São Francisco. E aqui eu não quero, assim, não estou querendo aqui culpar exclusivamente o governo do PT. Mas o PT teve 17 anos e poderia ter resolvido esse problema. Essa grande obra do PT, e aí também seria hipocrisia da minha parte, dizer que antes o esgoto que vinha do Canal da Maternidade não caía no Rio Acre. Caía sim, mas o projeto previa uma estação de tratamento e o PT não fez. E antes ele não era super valorizado como é hoje, Eles criaram subcanais, hoje, ou seja, a quantidade de Muniz, hoje nós temos sujeira é bem maior. Hoje nós temos passando por toda Rio Branco, através do Canal da Maternidade. Leptospirose, hepatite, dengue, chikungunya, zika e outras tantas doenças. Isso sem falar no que os especialistas chamam de crosta do chorume, que é aquela substância meio branca, que se forma lá no leito do canal, que segundo informações tem um alto poder de contaminação.
nós temos que talvez começar. seja o maior perigo. E aí, assim, e voltando para a questão do desenvolvimento sustentável, é focar naquelas potencialidades do nosso estado. Nós temos um potencial madeireiro muito grande. Nós temos um potencial de fármacos que demanda investimentos em pesquisa. Como eu disse, o Acre ele tem um potencial nessa área de fármacos gigantesco. Se nós investíssemos, e o conhecimento tradicional é muito importante para isso. Felizmente não foi valorizado. Por exemplo, você tem uma determinada planta em que as pessoas que moram na zona rural, que consomem essa planta, por exemplo, a dor de cabeça. Os pesquisadores do INPA, né, eles são unânimes em dizer, olha, toda vez que o conhecimento tradicional aponta que uma determinada planta, uma determinada erva, ela serve para um mal qualquer do corpo humano, você pode pesquisar que você vai encontrar um princípio ali que vai servir de fato. Né? Porque o conhecimento tradicional, na maioria das vezes, ele está ligado a coisas práticas, mas que funcionam. Então, mas para o que precisa? Investimento, e nós não tivemos. Então, assim, trabalhar nessa área de desenvolvimento sustentável, acredito que tem saídas para o nosso Estado e que não são essas apontadas pelo PT aí ao longo desses últimos anos. Vamos de política 100%. Vamos lá. O PSDB apresentou, no final do ano passado, a professora universitária, professora Socorro Nery, um grande nome. Capacitada, muito, honrada, muito, preparada, né? Muito. E disposta a encarar, né, o desafio. Mas, por questão de foro íntimo, ainda no final do ano passado, ela retirou o nome dela da disputa. Aí o PSDB apresentou outros candidatos, são vários candidatos. Alguns cronistas políticos afirmam que muito trovão é sinal de pouca chuva, muito candidato é sinal de que o partido não vai ter candidato. O partido vai ter ou não candidato de fato? Ou só não vai passar dos pré-candidatos? A professora Socorro Nery é uma pessoa que eu fui um dos responsáveis para convidá-la para vir para o partido. Ela já estava no partido, né, para colocar o nome à disposição do partido. E ela aceitou, mas infelizmente ela entendeu que por situações pessoais não era interessante manter a candidatura. Eu lamentei bastante, acho que era um nome muito qualificado. A família não apoiou então a ideia, será? Não sei qual foi o problema, assim. Eu tive algumas conversas com ela, né, mas sei que era um grande nome e que seria certamente uma grande prefeita se assumisse a prefeitura. Com certeza. Experiência ela tinha, né, e conhecimento. Por onde ela passou, deixou a marca da competência, da decência, né? Mas o que eu te digo é o seguinte, o PSDB... Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado, ainda quando a professora Socorro era nossa candidata, e isso fortaleceu ainda essa ideia do lançamento da candidatura dela, que a população de Rio Branco, né, queria um nome novo, fora dos meios políticos, mas com competência. E isso fez com que nós começássemos a levantar, depois da saída dela, outros nomes. O Francineudo Costa, o Francisco Cruz e o professor José Wilson, o doutor José Wilson, são 3 nomes que tem uma bagagem acadêmica, que tem conhecimento administrativo e que tem vontade de administrar, de tocar nosso município. Acho que é o sonho de qualquer pessoa. O Francineudo esteve aqui com a gente mas é o que eu digo, a pesquisa aponta que a população de Rio Branco quer alguém novo e fora dos meios políticos. Eu acho que o PSDB está trazendo isso. E outra coisa, o partido tem que se renovar, tem que se oxigenar. E não dá para se oxigenar só com o Rocha, só com o Márcio, só com as pessoas, né? Mesmo eu não tendo disputado nenhuma eleição majoritária, mas eu entendo que o partido entende também, graças a Deus, da mesma forma, nós temos que apresentar outros nomes, fortalecer. Nós temos aí o deputado Luiz Gonzaga, fazendo um excelente trabalho na Assembleia Legislativa, se fortalecendo, se credenciando para disputar um cargo maior no futuro. Nós temos o Henrique Afonso, que foi uma aquisição também do PSDB recente, que é um grande nome, deve, né, se Deus quiser, ser o prefeito de Cruzeiro do Sul, mas fortalecer nosso partido. E nós temos que trazer outros nomes. O partido não pode viver nas mãos de uma família, nas mãos de um grupo só. Né? E acho que essa é a proposta do PSDB, apresentar novos nomes. E aí o debate dentro do partido é que vai dizer quem vai ser o candidato. Até o dia 15 agora, a resposta sai da Executiva Municipal. Eu vejo os jornais dizendo que eu sou responsável por isso ou aquilo outro. Não, surgiu a informação de que o senhor teria retirado os nomes e praticamente decidido apoiar a candidatura de Tião Bocalon. Não procede a informação, então? Não, o PSDB, a instância competente para decidir a eleição municipal é a Executiva Municipal de Rio Branco. Você não falou isso em off. Presidida pelo professor Paulo Clay, e muito bem presidida. Nós tivemos um contratempo, que foi a retirada da candidatura da professora Socorro Isso atrapalhou em parte os planos do partido? Sim, porque era um nome que vinha crescendo. Era um nome que tinha sido posto, que tinha uma aceitação muito grande e que vinha crescendo. Mas nós temos outros nomes, né? E aí eu acho que esse é a proposta do partido. Fortalecer novos nomes, apresentar novos nomes, dentro dessa visão da população de Rio Branco,
que é alguém novo, fora dos meios políticos, mas que tenha competência para tocar o Rio Branco. Rio Branco é uma cidade grande, com muitos problemas, né, mas eu não acredito que seja impossível de se administrar, mesmo sem a ajuda do governo do estado, como o PT sempre ameaça, né? Vejo o exemplo de um prefeito que foi bem sucedido, que é o prefeito lá de Porto Volta, o prefeito Zezinho Barbari. Começou o primeiro ano, o Zezinho foi crucificado por todo mundo, pela população, pelos aliados, mas ele fez a coisa certa. Ele enxugou a máquina, ele cortou gastos, ele investiu bem. Hoje o prefeito Zezinho Barbari é o candidato praticamente único. Na oposição não tem adversário, o PT está buscando alguém para tentar ver se coloca para fazer porque ele é o pré-candidato da oposição e deve ganhar a eleição. Começou fazendo a coisa certa. Acho que aqui o prefeito tem que fazer a mesma coisa. Enxugar a máquina, não dá para ter tantos cargos comissionados como tem agora. O prefeito tem que investir bem os recursos, né? E mais que nunca, chamar a população para participar da gestão. Tem pouco dinheiro, vamos investir, vamos priorizar algumas áreas. Claro. Para encerrar o nosso programa, nossa entrevista, eu vou fazer 2 perguntas aqui. A primeira é que eu praticamente faço para todas as lideranças da oposição. O senhor defende candidatura única em Rio Branco, acha que cada partido deve lançar um candidato e no segundo turno todo mundo se une, se for possível unir, não sei. E em Cruzeiro do Sul, o senhor acha que a disputa do PSDB vai ser com o PMDB ou com o candidato do PT? Olha, primeiro, a questão de candidaturas únicas em Rio Branco, eu acredito que a candidatura única seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas nós não podemos aí interferir nas decisões dos diversos partidos. Me lembro que a oposição não tem o que tem a Frente Popular, que é os cargos para negociar, para acomodar, para fazer. Então, acredito que não só o PSDB, mas outros partidos também pleiteiam colocar o nome à disposição da população de Rio Branco, que eu acho que caminha para que nós tenhamos mais de uma candidatura, né? O que é normal nas democracias, né? Com relação ao Cruzeiro do Sul, eu acho que nós temos hoje, as pesquisas apontam o nosso pré-candidato, o ex-deputado Henrique Afonso, como aquele que se encontra em melhores condições. É o primeiro lugar nas pesquisas. Mas não é em função da memória eleitoral, afinal de contas, ele quase se quase elege, ganha, né? Do prefeito Wagner Salles. E o Wagner está de fora da disputa agora. Diretamente, né? E assim, o Henrique, ele é uma pessoa que passou pela política e deixou uma boa marca. Como deputado federal, ele foi 3 vezes deputado federal, alguém que não tem um nome vinculado a nenhum escândalo de corrupção, é alguém que tem uma postura rígida e que tem princípios. Foi punido no PT porque votou contra o partido, mas defendendo os seus princípios, né? Pode alguém concordar ou não concordar com ele, mas uma coisa é certa, é alguém que foi honesto com o seu eleitor, né? Então, eu tenho no Henrique um grande quadro, o PSDB tem nele, né? Alguém que tem condição de fazer uma boa gestão em Cruzeiro do Sul, e acredito que devemos polarizar com o candidato da Frente Popular. Acredito que o prefeito Wagner Salles, daqui para lá, vendo as pesquisas, vendo o quadro, né, deve vir nos apoiar com a candidatura do Henrique, uma candidatura única da posição lá em Cruzeiro do Sul. Conversei aqui com o presidente regional do PSDB, o deputado federal Wesley Rocha. Foi um prazer, deputado. Isso, o prazer foi meu. Assim, eu estou aqui em casa, eu já trabalhei aqui no Jornal Rio Branco. Né? Então, assim, estou em casa, muito feliz aqui estar aqui com você, conversando com o povo de Rio Branco. Está de volta à casa? De volta à velha casa e à boa casa. Com certeza. Daqui a pouquinho tem mais um programa da Jô, né, às 10h45. E à noite eu volto com Boa Noite Rio Branco. Durante o dia você se atualiza com o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo através do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, do Grupo de Comunicação Rio Branco. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.